Olá, meu nome é Ederson Lino, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pedra Fundamental, hoje com o quadro Farol. Em decorrência do tempo, tenho observado e conversado com algumas pessoas e decidimos hoje gravar um episódio extra, um episódio diferente do programa Farol. Hoje falaremos especialmente de inteligência emocional e como lidar com as nossas emoções, com equilíbrio e sabedoria, com base na palavra de Deus. Entendemos que este tema, não menos importante do que o programa Farol, vai nos ajudar a crescer e a ter maturidade emocional e espiritual. Este tema é essencial para a vida cristã e para o nosso relacionamento do dia a dia. Mas vamos além da psicologia. Mergulharemos nas Escrituras para entender como a Bíblia nos ensina a lidar com as nossas emoções de forma sábia e equilibrada e guiada através do Espírito Santo. Você sabia que muitos personagens bíblicos enfrentaram crises emocionais intensas? Moisés lidou com a ira, Elias com desânimo, Davi com a angústia e Jesus com a tristeza no Getsêmani. E em todos esses momentos, a resposta veio com intimidade com Deus. Neste episódio, vamos abordar o que é a inteligência emocional e por que ela é tão importante para o cristão. Como controlar a ira com base em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32. A importância do domínio próprio, segundo Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. Como lidar com a ansiedade através de Filipenses, no capítulo 4, no versículos 6 e 7. Jesus como nosso maior exemplo de equilíbrio emocional diante da dor, do abandono e da injustiça. Ao final, faremos como sempre uma oração pedindo a Deus sabedoria para discernir os nossos sentimentos e agir com amor, paz e autocontrole em todas as situações. Então prepare o seu coração, separe a sua Bíblia e vamos juntos crescer em maturidade e inteligência emocional com base na palavra de Deus. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, no conceito geral, é a capacidade de reconhecermos, compreendermos e gerenciarmos nossas próprias emoções, as quais teremos, a sua grande maioria, o controle, bem como lidar com emoções dos outros e fatores externos nos quais não temos controle algum. Sim, existem situações que não temos controle. Existem situações que não têm resposta. Existem situações que não temos o que fazer. E o que realmente fazer com essas situações? A inteligência emocional faz parte do domínio próprio, fruto do Espírito Santo mencionado em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O fruto do Espírito nos revela qualidades essenciais para desenvolvermos inteligência emocional: amor, domínio próprio, paciência, mansidão, alegria, entre outras. Essas virtudes são a base para lidarmos bem com as nossas próprias emoções e com as dos outros, algo dispensável para a vida cristã e vida relacional. Vamos pensar um pouco. Se existem situações ou emoções que nós possamos controlá-las, ok, faremos de tudo para que controlemos. Mas se essas emoções são incontroláveis, como a tristeza, o choro, a emoção, então por que não deixarmos que ela venha e simplesmente termos controle sobre o que faremos quando elas vierem? Sobre aquilo que não temos controle, apenas deixe acontecer. Não adianta se irritar, se magoar, se entristecer ou entrar em conflito, porque são situações que, como mesmo acabei de dizer, você não tem o controle. Na família, a inteligência emocional, guiada pelo Espírito, evita explosões, promove o perdão e fortalece os laços com empatia e compreensão. Se entendermos que nosso ente querido, nosso familiar, vai estar conosco até que Deus permita, para que vivermos em intriga, em confusões? Por que não simplesmente perdoar? Lembrando que perdoar não significa, como eu sempre digo, beijar, abraçar, mas entender que o outro também erra.
e que não devemos julgá-lo, mas entendermos o porquê daquela resposta. No trabalho, permite decisões equilibradas, gestões de conflito e relações saudáveis, mesmo sob pressão. Na igreja, gera intimidade, unidade, respeito pelas diferenças e acolhimento, sem julgamento ou reações impulsivas. Eu costumo dizer que a igreja é uma pequena amostra da sociedade. Então você pode ter certeza que dentro da sua comunidade você vai enfrentar situações muito parecidas com as de lá de fora. E sim, devemos sempre reagir com mansidão e amor. Na vida espiritual, ela ajuda a reconhecer e dominar sentimentos como o medo, a raiva, a ansiedade, mantendo a comunhão com Deus firme e sensível à direção do Espírito. A verdadeira inteligência emocional nasce quando nos deixamos moldar pelo Espírito Santo. Ela nos ensina a responder e não apenas a reagir, mas a agir com sabedoria e não com impulsividade. Lidando com a ira. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32, a palavra de Deus nos diz: melhor é o que tarda em irar-se, do que o poderoso e o que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade. Moisés se ira ao quebrar as tábuas da lei. O episódio em que Moisés quebra as tábuas dos 10 mandamentos está registrado em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 19. Isso aconteceu logo após ele descer do Monte Sinai, onde esteve por 40 dias e 40 noites, recebendo a lei diretamente de Deus. Ao descer, ele se depara com o povo de Israel adorando o bezerro de ouro, uma imagem construída por Arão, a pedido do próprio povo, já impaciente com a sua demora. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e lançou as tábuas das suas mãos. Este ato mostra a ira de Moisés. Este ato mostra como Moisés reagiu de forma indignada profundamente com a idolatria do povo. Ao quebrar as tábuas, Moisés simboliza a quebra do pacto entre Deus e o povo. Mostrou também a sua autoridade e o que não toleraria de desobediência diante o flagrante. Mais tarde, em Êxodo 34, vemos que Deus ordena a Moisés que suba novamente ao Monte Sinai, onde ele mesmo escreve uma nova cópia das tábuas. Vamos compreender um pouco essa história. Se você ler Êxodo, você vai verificar que Moisés intercede a Deus para que ele não mate o seu povo, para que ele não castigue o seu povo. Entendo que Moisés, apesar de ter se irado diante a idolatria do seu povo, criando um bezerro de ouro, também teve maturidade e compaixão, entendendo que eles deveriam ser perdoados. E Deus o atendeu. Jesus no templo. Essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 21, do versículo 12 e 13. Jesus expulsa os comerciantes do templo com firmeza e autoridade. Essa atitude não foi uma explosão emocional, mas uma ira santa, justa, controlada e baseada na verdade da palavra, revelando zelo por aquilo que é santo. Encontramos isso em João, no capítulo 2, no versículo 17. Diferente de reações impulsivas motivadas pelo orgulho ou frustração, a ira santa tem um propósito divino e promove correção. Mas olha só, Ederson, a palavra de Deus diz que Jesus destruiu as barracas, irou-se. Sim, mas em momento nenhum ele agrediu alguém ou ofendeu alguém. Ele apenas cumpriu aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia nos convida a desenvolver domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, como dito, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. E a ser tardio para nos irar, como dito na palavra em Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Refletindo a inteligência emocional guiada por Deus. Como vencer a ansiedade e a insegurança? Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Falar sobre o excesso de preocupação, medo do futuro e como isso desequilibra a emoção. Realmente, vivemos ansiosos, vivemos
pensando sempre no que pode acontecer, temos medo do que será o nosso futuro. Muitas vezes temos medo de não concluirmos os nossos sonhos ou de deixarmos nossos entes queridos, como os filhos. Mas se entendermos que Deus tem uma resposta para tudo e que Ele nunca vai desamparar aquele que nele crê, nós com certeza poderemos estar muito mais tranquilos e aguardarmos de coração aberto a resposta que Ele tem para cada um. Ensinar o princípio da oração, gratidão e confiança. Como em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 a 34, onde deixa bem claro que não devemos andar cuidadosos com a nossa vida. Vamos entender, ser cuidadoso, ser zeloso, planejar os nossos atos é importante, mas isso não deve nos impedir de realizar a vontade do Senhor. Isso não deve nos limitar a realizarmos as nossas tarefas com atenção, com vigor. Muito bem. Lidando com a tristeza e a solidão. Elias debaixo do zimbro. Essa passagem está em 1 Reis, no capítulo 19. Elias, logo após ter visto a morte dos falsos profetas de Baal, é ameaçado por Jezabel. O mesmo foge para o deserto e se esconde numa caverna. Lá, tomado por medo, esgotamento e uma tristeza profunda, ele pede a morte. Elias estava emocionalmente e fisicamente esgotado, revelando um momento de crise interior, solidão e desânimo. Deus não o repreende, mas o alimenta e permite que descanse, e depois lhe dá a direção. Ele envia um anjo com comida e conduz Elias até o Monte Orabe, onde fala a ele com mansidão, revelando-se com suavidade uma brisa e não um terremoto ou fogo. Elias mostra que até os mais espirituais enfrentam baixas emocionais. Reconhecer limites, buscar descanso e se abrir a Deus faz parte do processo de cura. A inteligência emocional envolve reconhecer os próprios sentimentos e limites, buscar apoio adequado e não se entregar ao isolamento. Em momentos de tristeza e solidão, precisamos buscar refúgio e direção em Deus, cuidar da saúde física e emocional, fugir do isolamento e procurar ajuda espiritual e humana. Lembrar que até mesmo os heróis precisam de cuidado e restauração. Jesus como modelo de equilíbrio emocional. Existem várias passagens que Jesus nos mostra como ter equilíbrio emocional. Por exemplo, em João, no capítulo 11, no versículo 35, na morte de Lázaro. Jesus sabia que ia ressuscitá-lo logo em breve, mas compadecido da tristeza de Marta e de Maria e das pessoas que ali estavam, Jesus chorou. Sentiu angústia, como diz em Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, no Getsemane. Mesmo obediente ao que Deus tinha determinado, Jesus estava angustiado, entristecido. Teve compaixão, como em Mateus, no capítulo 9, no versículo 36. Mas sempre manteve o domínio próprio, respondeu com mansidão e obediência ao Pai. Procure sua palavra em Jesus, procure apoio em Jesus, procure copiar os atos de Jesus. Use sempre como referência emocional e espiritual. E como desenvolver inteligência emocional com Deus? Praticar oração diária, meditação na palavra, se submeter ao Espírito Santo, como diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, pois todos os quais são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Buscar aconselhamento e comunhão com os irmãos mais amadurecidos na fé. Exercitar o perdão e a empatia. Antes de julgar, antes de dizer qualquer coisa sobre o próximo, tente imaginar a sua cultura, a sua educação, o meio em que ele vive, como ele cresceu. E aí, de repente, pode ser que você entenda o porquê ele reage de determinada forma. Pense no animal selvagem. Enquanto ele não entender que você quer
acariciá-lo, tratá-lo com carinho ou mesmo salvá-lo de algum perigo, ele vai reagir sempre de maneira feroz e violenta. Convido a você a orar conosco. Senhor, nos dê sabedoria para lidar com as nossas emoções. Que nós possamos nos desenvolver no fruto do Espírito durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. Que nós possamos lidar com a nossa ansiedade, raiva, tristeza e medo. Pai, nos guie passo a passo diante a todos esses problemas e que nós possamos realmente amadurecer em nossa inteligência emocional. Até breve.